Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Só vou estar baixando aqui a aula de hoje, tá? Vocês já devem ter aí, né, das escolas, para a gente conversar um pouquinho e explicar os trabalhos, tá? Só um minutinho aqui. Tentando compartilhar, mas ele ainda não... Travando tudo hoje. Agora... Então, Vivi, sobre a documentação, vocês vão ter que dar uma ligada lá na Unip para agendar tudo isso, tá bom? Eu já falo, estou aqui em aula. Beijão. Prontinho, pessoal. Nossa, hoje está travando bastante. Bom, bom dia. Roseli, hoje temos dança, hein, Roseli? Bom, galerinha, hoje nós vamos a coreografia ontem. Ai, coisa boa. Isso aí. Então, hoje vamos arrasar. Bom, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho das escolas europeias. Eu vou passar umas... que ontem eu fechei com o pessoal da noite e vou fechar com vocês já, né, para vocês terem uma noção. No dia de
tá? Vai ser o nosso trabalho da T1 que eu vou explicar hoje, sobre o seminário das escolas, tá? Então, 18/9, a T1 de vocês. No dia 25/9, nós vamos finalizar toda a matéria teórica, tá? Então, eu vou finalizar essa parte das escolas e vou falar sobre questões de coreografia, ginastrada e fechamos, tá? Aí nós temos dia 1, se não me engano, é quinta, no dia 2/10, a gente já começa com prática, né? Essa prática vai ser presencial. Então, eu vou dar essa aula prática de tudo que a gente falou, né, nesse período de aula. E aí, no dia 9/10 e 23/10, nós vamos fazer a apresentação dos planos de aula, que é dessa aula que nós vamos conversar hoje. Então, essa aula das escolas, ela vai dividir em 2 notas. A primeira nota vai ser um seminário, tá? E a segunda nota vai ser um plano de aula, referente à escola que você apresentou. Esse plano de aula, nós vamos dividir depois os grupos. Eu preciso de 4 grupos, de pelo menos de 4 a 6 pessoas, dependendo do número, então eu preciso que vocês se organizem, ok? Vou fazer o sorteio e cada grupo vai ter essa escola para montar um seminário. Esse mesmo grupo vai montar um plano de aula, onde vai ser aplicado para a turma. Então, faz de conta que os professores são a Roseli, a Giovana, o Érico e o Igor. Aí tiraram a escola alemã, tá? Aí eles vão apresentar um plano de aula e vão oferecer uma aula, e a classe toda vai realizar como se fossem os alunos, ok? Aí isso eu já vou explicar mais para frente. Aí vamos lá na aula, né? Bom, gente, hoje nós vamos falar dessas escolas europeias. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a questão da ginástica, né, do surgimento, do seu conceito, e hoje a gente vai falar dessas escolas que começaram a fazer várias características da ginástica. São 4 escolas, não tem ao certo qual foi a primeira, né? Dizem que a primeira mesmo foi a dinamarquesa, mas os relatos são que elas surgiram conforme as necessidades, né? Principalmente dessa parte europeia, dessa parte militar, porque eles se preocupavam muito com essa questão do corpo forte, né? Eles tinham muito essa questão da pátria, ok? Então, elas começaram a surgir com esse intuito, né? Com esse objetivo. Primeiro, militar. Segundo, o objetivo na questão de que cada escola, né? Do esporte, ou pensando já no futuro, ou pensando mesmo no atleta em si. Então, cada uma tinha os seus objetivos. E o que é legal dessas escolas é que uma estudava a outra, entendeu? Então, ela pegava os pontos que davam certo dessa escola e os pontos que davam errado. Os que davam errado, elas estudavam para superar essa escola, tá? Então, como eu falei, né? Essa escola, ela vem como primeira forma de encarar o exercício físico. Então, o exercício físico ele era muito forte nessa época, tá? Em questões mesmo de deixar o corpo forte. E ela começa a surgir no século XVIII com finalidades de regenerar a raça, promover a saúde, desenvolver a coragem, a vontade, a força, a energia de viver e desenvolver a moral. Então, ela vem com esses aspectos porque, nessa época, o militarismo
e os médicos eram muito fortes. Os médicos, no intuito da questão da higiene, né, eles tinham muitos problemas de saúde por causa da higiene, e o militar, que colocava a questão da ordem, né, da força, da moral. Então, eles tinham muito respeito nessa época. Só que, infelizmente, muitos pais não aceitavam essas escolas, porque eles ainda tinham esse objetivo de preparar, né, o aluno para a guerra, e muitas meninas, lógico, não faziam parte disso, né? Os pais não aceitavam. Outro momento também, outro ponto negativo, era a questão de regenerar as raças, tá? Então, eles não tinham esse intuito, né? Eles não queriam essa mistura, tinha muito preconceito nessa época. Mas os pontos positivos era a questão de promover a saúde, que eles não se preocupavam tanto, né, no começo, a questão da coragem, que isso eles já tinham, por causa até da questão do militarismo, a vontade, a força e a energia de viver, que eles buscavam cada vez mais. E a questão da moral, né? Então, você via que antigamente nas escolas tinha a questão da marcha, tinha o hino, tinha a questão da bandeira, e muitas agora esqueceram essa parte da pátria, tá? Então, assim, o que peca agora na nossa época é essa falta dessa moral, entendeu? Que se perdeu com o passar do tempo. E aí nós vamos começar a falar das escolas. Então, a primeira nós vamos falar da escola, as suas principais características é a corrida, os saltos, os arremessos e as lutas semelhantes aos da antiga Grécia. Então, eles pegavam muitas coisas da Grécia, né, o objetivo deles, e passava. Então, o intuito deles era trabalhar a questão do atletismo, que já era muito forte nessa época. Então, eles davam muita ênfase nessas corridas, nos saltos, nos arremessos. Eles trabalhavam muito com os exercícios ginásticos, então vem a questão da calistenia, os trabalhos manuais e os jogos sociais, ginástica natural. Então, o que era a ginástica natural? Que aqui no Brasil veio por Álvaro Romano, né? É uma ginástica simplesmente que imitam os animais, tá? Ah, mas que coisa boba imitar os animais. Não. Eles tinham o objetivo, não sei se vocês já fizeram, mas de trabalhar puramente com o corpo, tá? Então, eles imitavam o gorila, a cobra, o canguru, mas utilizando o quê? Do peso do corpo, né? Eles queriam mostrar que não precisava de outros pesos, que o nosso próprio corpo já oferecia um peso suficiente para o fortalecimento. Os movimentos rítmicos, eles trabalhavam muito com a questão da calistenia, movimentos sincronizados, e a questão do atletismo, né? O correr, o saltar, o arremessar, o lutar, a utilização de aparatos utilizados, desculpa, como barras para suspensão. Então, eles já começaram a pensar em outros aparatos também, para ajudar nessa questão do corpo. E os exercícios militares com fins pedagógicos. O que seriam esses fins pedagógicos? É que nessa época já tinha um estudo melhor dos movimentos, né? E eles entendiam quando o movimento acontecia alguma coisa de lesionar ou não. Então, eles já entendiam um pouco sobre isso. Só que eles tinham ainda a base da eficiência corporal. Então, essa eficiência, né? A questão da potência, da capacidade, como a gente falou nas últimas aulas, tá? Então, assim, o objetivo geral dessa escola era os militares, eram os exercícios militares e seus específicos, que é o que eles trabalhavam, né? Dia a dia, a ginástica natural, os movimentos rítmicos e a ginástica, o atletismo, tá? Então, eram 3 pontos
que ligavam bem à escola alemã. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, aí nós vamos falar da dinamarquesa. A dinamarquesa, né, acredita-se que foi a primeira escola que pensou mais na questão escolar, tá? Porque o objetivo dela, além dos militares, era propor a ginástica laboral. E o que seria a ginástica laboral? Aquela ginástica que é feita nas empresas, que é feita no próprio ambiente de trabalho. Então, essa escola, ela já pensava no quê, né? Que esse aluno, quando saísse da sua formação escolar, que ele fosse trabalhar no hospital, numa empresa, em qualquer ambiente, ele conseguisse fazer os seus próprios exercícios, tá? Que ele teria essa noção do fortalecimento e da qualidade de vida. Então, eles já pensavam no aluno lá no futuro, né? Ele já preparava esse aluno para o quê? Para uma autoestima, qualidade de vida, entre outras coisas, né? Não que ele não fosse buscar um esporte, tudo, mas ele tem uma noção do que aquilo, da sua consciência corporal, tá? Então, é uma escola que ela tinha como objetivo geral ainda a questão dos militares, na ginástica militar, mas com esse foco na laboral. Ele tinha muito foco da perfeição dos movimentos, uma técnica perfeita, tá? E aí, lógico, né, com essa evolução das escolas, da ginástica, surge, né, dentro de tudo isso, das revoluções que tinham, surge o Pilates. E aí eles começam a perceber que a ginástica não era só para fortalecimento, e sim para reabilitação, e sim para outros fins que melhoraria a saúde deles. Ok? A sueca. A sueca, ela já vem mais completa. Então, ela começa a estudar a escola alemã, a escola dinamarquesa, e ela começa a ver os pontos que ainda estavam faltando nessas escolas. Então, ela trabalha com a questão da força, da coragem, da defesa da pátria. Ela pensa em 4 pilares, então, ela é dividida em 4 pontos bem específicos, e um deles é o médico, onde a questão da higiene, que as outras escolas já falavam, tá? Mas essa preocupação do corpo, né? Da saúde, da higiene, por causa dessa preocupação. A militar, a questão da moral, né? Do respeito à bandeira, a questão do hino, da marcha, da moral e do civismo. O pedagógico, que era educação do corpo, educação dos movimentos, para que fins esses movimentos eram feitos, tá? Então, aquilo que a gente discutiu na aprendizagem motora, né? Quando a gente fala essa questão da repetição que gera aprendizagem. Sim, gera, mas desde que a repetição seja feita com técnica e tenha um objetivo do porquê está fazendo essa repetição, ok? Então, assim, muitos faziam a repetição achando que ia ter resultado, e não tinha, entendeu? Então, eles começaram a estudar mais esse movimento perfeito. E o estético não pela questão da beleza, mas sim a questão do quê? De autoestima, de qualidade de vida, de um corpo sadio para tal atividade, tá? E eles se utilizavam muito do banco sueco. Então, o banco sueco é aquele banco que tem todas as quadras, que ele é um banco comprido, marrom, né, de madeira, e dá para fazer várias coisas neles, né? Como eles não tinham muitos equipamentos, então eles se utilizavam do banco para trabalhar equilíbrio, para passar por baixo, para pular, para fazer abdominal, para fazer flexão. Tá? É como se ele fosse um banco normal, só que ele é maior, né? Dá para trabalhar bastante coisa nele. E a última
é a nossa escola francesa. Então, a francesa, ela veio que junto com a alemã, entendeu? E uma queria, né, derrubar a outra, uma queria ser melhor que a outra. A francesa, ela tem um objetivo único, que é o quê? Trabalhar com a potência do aluno. Até hoje essa escola existe, é uma escola competitiva, tá? Então, eu vejo clubes, já vi até isso, falando que trabalha com esse método. Por quê? Porque ela busca o melhor, tá? Então, ela não vai competir com pessoas que não servem, né? Então, ela é bem ela pontua bem isso, tá? Então, ela trabalha com os exercícios militares que objetivam aumentar as potencialidades dos jovens, uso de arcos, escadas de cordas, máquinas para testar força e o trapézio. Então, ela já vem com outros aparatos para trabalhar tudo isso e deixar o indivíduo mais forte. Exercícios físicos de caráter médico higienista, então ela pensava muito nessa questão da higiene, medir, experimentar e comparar, economizar energias, bases fisiológicas. Então, o que acontece, né? Como ela trabalhava muito com potência, muito com a questão da competição, ela começou a decair, porque os indivíduos começaram a lesionar. E com isso vem a alemã, né, perceber tudo isso, estudar e crescer em cima dela. Então, o que a francesa fez? Ela tem uma hora que ela some, ela começa a estudar todos esses problemas que vão acontecendo, né, essa questão da fisiologia, da biomecânica, e ela volta com mais força. Ela continua nesse intuito da potência, tá? Mas ela volta de um jeito que ela já entende o porquê do movimento, tá? E o que precisa melhorar para isso, ok? Então, assim, essas 4 escolas, elas têm vários pontos, né? Então, enquanto uma trabalhava o atletismo, a ginástica natural, a outra já pensava no futuro, lá para o seu aluno, a laboral, a outra já era mais completa, então ela pensava no movimento, ela pensava na higiene, ela pensava na saúde, principalmente na moral, e a francesa já pensava também na questão da higiene, se preocupava com a manutenção, mas já visava algo mais à frente, tá? A questão mais da competição. Até porque já tinham os Jogos Olímpicos, tá? E como essas escolas chegam no Brasil? Então, o Brasil, ele pega um pouco de cada escola, né, e oferece dentro da sua. Só que, assim, antes, eles começavam a pensar nessa questão da competição, então, eles acreditavam que a francesa era uma escola boa, por causa disso, né, por causa dos jogos que tinha, das Olimpíadas, mas aí depois eles tiveram um olhar diferenciado e viram para o Brasil ter essa miscigenação de raças que não era uma potência olímpica. Então, eles começaram a ter o olhar psicomotor, que aí vem o caso do Rui Barbosa, né, que foi um dos pioneiros da educação física escolar, que apoiou essa questão dos professores estudarem mais, estudar a sua área e esses professores darem aula na escola, tá? Então, ele vê que o método sueco é mais apropriado, mesmo que o francês se destacou mais pela questão da sociedade, da competição. E aí tem a questão do controle, né? O exército, que controlava muito essa questão, a saúde e a educação. Então, o bom dessas escolas é que elas estudavam muito esses pontos: moral, agora a saúde e a educação, que tudo isso era uma obrigação do Estado, tá? E aí vem essa questão, né, que Soares fala, que eles comentam, né, a gente comenta até hoje. Os corpos que se desviam dos padrões de uma normalidade utilitária não interessam.
o que seria essa normalidade utilitária? O que seriam esses corpos? Agora eu pergunto para vocês. O que seria um corpo perfeito para vocês? Hoje em dia, Isso, vamos pensar em hoje em dia. eu acho que um corpo com saúde, que Com a pessoa saúde, consiga executar movimentos, por exemplo, de perfeito. Mas quando... ginásticas. Oi, pode falar, professora. Não entendi. Da Não, pode ginástica? falar. Depois eu completo minha frase. Tá. Então, o Lucas falou da questão da saúde, né? Para nós que estamos estudando, realmente o corpo perfeito é a saúde, para nós. E lá fora, como é que funciona esse corpo perfeito? Nas academias, nos clubes, o que a mídia propõe desse corpo perfeito? Um corpo magro. Estético. Corpo magro, estético, o que mais? Forte. Oi? Alguém grande. Grande, né? Os É. sarados, as saradas, as blogueiras. Então é isso, né, gente? Para nós que temos uma consciência, que temos um estudo, não que a gente não almeje, né? Mas o corpo perfeito é o corpo com saúde. Só que a gente sabe que tem corpos que não são aceitos, dependendo da sua modalidade. Então, lógico, um atleta, ele tem que ter um corpo de atleta, né? Cada um na sua modalidade, na natação, futebol, no vôlei, no basquete. Se ele não tiver perfil, a gente sabe que ele não é aceito. Uma modelo, uma manequim, ela tem o corpo de manequim, senão ela não é aceita, ok? Uma bailarina, uma ginasta, ela tem que ter o corpo, senão ela não é aceita. Lógico que a gente está falando nessa questão da competição, né? Quando a pessoa procura só para autoestima, para bem-estar, é uma coisa. Mas quando o indivíduo procura para realmente essa questão, como é que a gente pode falar? Da performance, né, e ele quer competir em tal área, ele vai buscar aquele corpo, senão ele não vai ser aceito, tá? Então, assim, como nós, professores de educação física, podemos lidar com tudo isso, né? E é fácil, né? As escolas, elas mostram muito essa questão da competição e da cooperação. Primeiro, você tem que saber o que o indivíduo quer. Se ele quer ir para um lado da competição, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele sabe o tipo de corpo que ele precisa ter. E ele vai ser orientado a isso. Se ele busca uma questão mais de saúde, de autoestima, de socialização, entendeu? Aí ele vai buscar outra coisa. Então, assim, antes as escolas não pensavam desse jeito, entendeu? Tanto que os fracos, né, os que não serviam, eles descartavam. Por isso que a escola depois começou a ter um outro olhar, porque viram que a escola é obrigatória, né? Então, a gente vai ter todas as características de indivíduos. Lembrando que cada indivíduo tem o seu momento, tem a sua maturação. E não tem como exigir muito, né? Então, essa é a preocupação que agora as escolas têm, tá? E aí, lógico, né? Você vai encaminhando o aluno e o aluno vai entendendo melhor aquilo que ele quer, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Discorda, concorda? Beleza. Então, vamos lá, gente. Hoje nós temos aqui 10 pessoas. Pelo que eu vi mais ou menos da lista, tem umas 13, entendeu? É que tem uns que eu sei que não participam tanto. Então, eu vou tirar um print aqui para eu saber o nome dos alunos.
Então, o que eu preciso de vocês agora? Eu preciso de 4 grupos. Só escrever aqui. Aí vamos ver a quantidade de pessoas. No mínimo, se a gente tem 10, 4, 8 não vai dar. Se tiver só 10 alunos por aí, a gente vai ter mais ou menos grupos de 3 ou 4 alunos, tá? Vocês vão escolher, vocês conversem no WhatsApp, tá? Se ajudem, principalmente o pessoal que é novo, tá? Que ainda não tem um grupo. E façam esse grupinho, ok? Então, um grupinho de 3, 4 pessoas, legal. Quando vocês fizerem esse grupo, ou vocês escolhem a escola, ou eu faço um sorteio. À noite eles preferiram o sorteio, então eu filmei o sorteio e mostrei lá no grupo. Então, já tem os 4 grupos com as 4 escolas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vocês escolhem os grupos, coloca nome de 4 líderes de cada grupo, que aí eu vou fazer o sorteio das escolas. Esse trabalho é um seminário. Então, um grupo, sorteou lá a escola. Fala, Lula. Quer falar? O grupo escolheu, foi sorteado lá com a escola francesa. Então, ele vai falar tudo dessa escola francesa. Ele vai falar a história, como surgiu, os pioneiros, quais são os seus objetivos, o que eles trabalhavam. E nos dias de hoje, como é que seria essa escola? Entendeu? No lado cooperativo, tá? Esse grupo vai me mandar um trabalho escrito. Esse trabalho escrito é um trabalho acadêmico, com a capa, página de rosto, o nome de vocês, falando se é bacharel ou licenciatura, tá? E o trabalho em si. E junto com esse trabalho, com uma introdução, com uma metodologia e com as suas considerações finais, vocês vão montar um slide, que nem eu mostrei aqui. E cada um dos integrantes do grupo vai falar um pouquinho sobre a sua escola, tá? Então, a Roseli vai falar um pouquinho, vai falar da história, o Érico vai falar dos pioneiros, a Giovana vai falar lá do surgimento, dos objetivos da escola, o Igor vai falar sobre uma conclusão final, o Lucas vai falar como seriam essas escolas nos dias de hoje. Então, cada um de vocês vai falar um pouquinho e pesquisar sobre essa escola, tá? Essa é a nota da AT1. Então, no dia 18, vocês vão apresentar, vai compartilhar aqui, vai mandar para os seus colegas esses slides, porque é matéria de prova, ok? Que é o que nós vamos trabalhar para regimentar. Aí, essa é a nota da AT1, o seminário. A AT2, vocês vão pensar uma aula com as características dessa escola, tá? Então, eu vou pegar lá a escola alemã, vou trabalhar com a ginástica natural. Então, eu vou montar um plano de aula, vou colocar lá o tema, né? Escola alemã, ginástica natural. Qual é o objetivo da sua aula? O objetivo geral. A conscientização do aluno ter perante ao seu corpo. Quais são os objetivos específicos? Então, geral é aquilo que você quer alcançar lá no final, né? Como se, lógico, essa aula vocês vão dar em um dia só, mas a gente pensa que essa aula nós vamos trabalhar vários dias. É aquilo que eu quero alcançar lá no final. O específico, eu vou trabalhar dia a dia. Então, eu trabalho a coordenação motora, a lateralidade, a força, a resistência. É tudo isso que a minha aula vai oferecer. Tudo bem? Tranquilo até aí? Aí vem o aquecimento, né? Porque a aula é dividida em 3 partes: aquecimento, parte principal e relaxamento. O aquecimento é como você vai aquecer o corpo desse indivíduo. Então vai ser um aquecimento de 5 minutos,
onde eles vão dar uma corrida em volta da quadra e eu vou falar as inúmeras habilidades que eles vão fazer. Então, correr com elevação do joelho, bater no calcanhar no bumbum, corrida lateral, corrida de costas, entre outros, tá? Parte principal é a aula em si, é a explicação da sua aula, tá? Então, você vai colocar lá. A aula vai ser dividida em 4 etapas, então vai ser um circuito, onde cada fase, né, cada circuito vai ter o seu animal, e ao som do apito, os alunos vão fazer durante 1 minuto e troca depois ao som do apito, tá? Então, a gente vai fazer um circuito de ginástica natural. Deu para entender? E o relaxamento, como você vai relaxar esse corpo? Então, uma automassagem, uma conversa, um alongamento, uma ginástica mais tranquila, né? Uma yoga, um tai chi. Aí você vai montar, ok? Então, o trabalho ele é dividido nessas 3 partes, sendo que no dia da apresentação, a gente vai fazer nessa ordem. A escola alemã vai aplicar o aquecimento e vai aplicar a aula principal. A escola, a segunda, que é a dinamarquesa, vai fazer a principal e o relaxamento. Aí, na outra aula, nós vamos pensar que a primeira escola vai fazer, que já é a sueca, o aquecimento e a parte principal, e a francesa vai fazer a parte principal e o relaxamento. Porque se todas as escolas fazerem o plano inteiro, vocês vão morrer, né? Porque as escolas são bem realizadas em exercícios militares, tá? E aí eu quero que vocês conversem entre si, para vocês discutirem e não repetirem a mão, né? Por mais que cada uma tenha o seu objetivo, mas não repetirem, ok? Deu para entender, gente? Essas 2 atividades? Tá? No caso, a segunda atividade é a TD2, né? É a TD2, tá? A TD1, o último dia é o dia que vocês vão apresentar, dia 18. Então, assim, perdeu a TD1, perdeu, tá? Porque são trabalhos práticos, não é uma prova que a gente consegue fazer uma sub, tá? Então, prestem atenção, semana que vem a gente tem aquela semana acadêmica e na outra semana já é essa apresentação dos trabalhos, ok? Dos seminários. Então, o que eu preciso agora, faltando esses minutinhos? Que vocês lá no WhatsApp conversem entre si, fechem o trio, o quarteto, tá? Já me mandem os 4 líderes para a gente já fazer o sorteio das escolas e vocês já começam a pesquisa, pode me mandar para correção, tá? E sobre o plano de aula, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Antes do plano de aula, nós vamos ter uma aula prática, né? Se tudo der certo, se todos também comparecerem, tá? E aí eu explico mais uma vez. Só que o plano de aula, vocês têm que me entregar todo o esqueleto, né? Com o nome direitinho, o tema, o objetivo geral, específico, aquecimento, parte principal e relaxamento. Ok? Lembrando que vocês vão oferecer para a turma de vocês. Então, a classe de vocês vai fazer a sua aula e os professores do grupo vão orientar para não ter, né, problemas nos movimentos. Tudo bem, gente? Dúvidas sobre isso? Tudo bem. Não? Professora, se pudesse repetir, eu agradeceria, que cortou bastante aqui para mim. Oi, Roseli. Se o quê? Se pudesse repetir direitinho, é que cortou aqui para mim o áudio. Então, o que eu falei agora, né? A questão de vocês dividirem os grupos, tá? Me mandarem para o sorteio.
A questão da aula prática, que vocês têm que pensar numa aula que a classe vai realizar, entendeu? Todos vão realizar e os professores vão orientar. Os professores que eu falo, os professores do grupo, né? Então, assim, pensem numa aula, porque, lógico, agora a gente tem que pensar no que a gente vive, né? Que a classe vai conseguir realizar essa aula, ok? Foi isso para o final que eu falei. Tá? E que semana que vem é a nossa semana acadêmica, e na próxima semana já é a TD1, que se perder, vai ficar sem nota, tá? Porque a única são trabalhos, não são provas que dá para depois. Tudo bem, gente? Tá? Beleza. Eu vi lá no e-mail que vocês me mandaram sobre os vídeos. Acabei não dando o ok, mas eu vi os nomes, já assinalei lá do lado da chamada, tá? Daí depois eu vou ler com calma para ver tudo aquilo que vocês viram, né? Mas assim, voltando um pouquinho à aula passada, quais são os movimentos que mais chamaram a atenção de vocês, que mais foram propostos nos vídeos? Eu acho que o de circo. De circo, as acrobacias, que mais? Deve ter cancan. A mistura de dança, né? Que mais, gente? Uma pessoa se equilibrando na outra. Isso. Vocês perceberam que eles aproveitavam, né, dependendo do grupo, aquilo que o aluno conseguia fazer. Então, tinha as partes da dança, tinha as partes do circo, tinha aquelas partes bem básicas, que são as paradas de mão, um equilibrando no outro, trabalhando a força, né, dos dois. Então, vocês viram tudo isso, né? Então, a ginástica geral é esse apanhado, né? Do quê? Do conhecer o meu aluno, tá? Saber do que ele pode ser capaz e ele apresentar aquilo que ele consegue realizar. Então, esse foi o intuito de vocês verem os vídeos, né? Eu sei que eles são parecidos, porque a ginástica geral é que nem a dança, só que cada um tem uma ideia diferente para ser aplicada. Tudo bem, gente? Então, tá bom. Então, eu fico aqui no aguardo do WhatsApp para a gente fazer o sorteio, tá? E qualquer dúvida, depois que vocês tiverem as escolas, a gente vai se falando para vocês me mandarem um trabalho e eu já vou fazer uma correção. Tá bom? Tá bom. Então, beleza, gente. Obrigada, bom final de semana, bom feriado. Até semana que vem. E, Roseli, até mais tarde. Tá? Beijão, gente. Até mais. Tchau, gente. Bom final de Beijo, semana. tchau. Tchau, professora. Tchau, bom dia.